Ô, Fausto, para começar, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui te Ah, entrevistando. Sou muito fã do seu trabalho. E é isso aí, pô, quem que estiver bom. entrando e quiser fazer pergunta, pode mandar aqui. No final a gente vai tentar responder. Beleza, Tá, Fausto? beleza. Não, eu que estou aí. Agradeço o convite. Vamos lá, que bom saber de você aí também. Vamos nessa. Pô, maravilha, vamos lá. Fausto, começa falando como tá a sua quarentena aí. Tá tudo certo? Tá, tudo certo, né? Escapando do bicho, tá tudo certo. Mas, na verdade, estamos naquele clima de, né, Pois, civilização suspensa, né? Você não sabe aí que, que, o que nos espera, todo mundo tateando, né? pois é. E vamos ver se rola aí ao invés de águas de março, agulhas de março, né? Vamos ver se tem aí Isso. as vacinas, mas tranquilamente vamos ficar ainda o ano de. Quer dizer, daqui para frente, né? Parar de se iludir que isso vai parar por aqui, né? Vai ser. Tem que ficar atentos aí para várias epidemias, mas algum controle remoto a gente vai ter, mas em 2021 a gente ainda vai ter que ficar muito atento e com os procedimentos, né, para ver o começo aí do controle a partir dessas vacinas rolando, né? Mas aqui, aquele negócio, né? 9 meses aqui de podendo, né? Tem gente que não pode, né? Muita, a maioria, né? Mas como eu consigo, e também como eu trabalho com escrita, enfim, com pesquisa, a dinâmica, né? Você sair, claro, encontrar as pessoas, né? Mas não tem tanto problema assim com o modo eremita, né? O modo avião de existir, né? Falando aí, Fausto, como era a sua infância? Você já queria ser músico? Como era? Não, é o seguinte, na verdade, a minha, só para esclarecer, eu não toco nenhum instrumento, não sou exatamente músico nesse sentido, eu sou um a minha entrada na música é via o teatro da fala mesmo, né? O rap, a oportunidade é essa, né? Como isso se abriu no geral, né? Via toda a história aí dos jamaicanos de Nova York, de Miami, toda a presença do rap negro, mas também antes, né? Com repentistas, né? Então eu costumo dizer que eu entro por essa via, por um lance teatral e tal, mas que as minhas inspirações não foram, obviamente, os rappers negros. As minhas inspirações foram locutores de futebol, né? Foram rezas, eu via muito minha avó, minha mãe rezando ali o terço. Então aquilo, quando você via, era uma espécie de rap, né? De oração, de repetição, né? E então essas duas fontes foram minha grande inspiração. E entrei é, o que se chama de spoken word, né? Palavra falada que você encaixa ah, em reggae, em eletrônico, em tecnotrônico, em rock, em new metal, depende. Onde o clima e a moldura do que eu quero falar pede, eu me encaixo. Então, dialoga-se com teclados, com guitarra, etc, etc, etc. Então, respondendo mais especificamente a sua pergunta, desde pequeno, eu já já intuía que ia enveredar por essa, digamos, oralidade, né? Já ficava ali decorando textos, né? Falando sozinho, falando as coisas e, obviamente, sempre com algum rádio ligado, entendeu? Já fazendo sozinho isso, né? Aí depois fui encontrando os parceiros que e aí trocando, né? Eu ajudando eles me ajudando e formando um combo, né? Musical. A música da minha voz, da oralidade, a musicalidade rítmica com
as batidas, né? Com os grooves, os riffs, os pontos de macumba, né? A metralhadora músicas que servem de chão para uma metralhadora verbal, né? Dentre eles, o Laufer é o mais, digamos, o mais agudo dos parceiros, né? E a Fernanda Abreu, a mais, digamos, inspirada e competente intérprete também dessas levadas, né? Então, é por aí, né? Pô, então já quero anunciar aqui que segunda-feira eu vou ter uma live com o Laufer às 9 horas. Convido Pô, demais. todo mundo aí da live para entrar. Você se formou pela PUC, no Rio de Janeiro, em jornalismo. Sim. Você pensou em fazer música? Na verdade, na universidade, não assim, chegar para um conservatório, alguma coisa assim, não, entendeu? Mas lá, como eu falei, aquilo que eu já fazia em casa sozinho, eu aproveitei os equipamentos, né, do curso de comunicação, que eram gravadores, né, que eram, enfim, isso há 40 anos atrás, 40 anos atrás, né? Então, vídeo, né? As coisas que, enfim, estão obsoletas, né? Fora do radar de consumo hoje em dia. Eu aproveitava os intervalos, ou melhor, o fim do meu turno de aulas, quando eu via assim à tarde, eu ficava um pouco mais, porque ninguém aproveitava aquilo, só usava aquilo para fazer trabalho. Aí, cara, eu fiz amizade lá com um camarada, com os monitores da sala de equipamentos, e ia com os meus cúmplices, né, que eu tinha lá na universidade, para criar. Criava desde radionovela até peças musicais, entendeu? Então, a manipulação de aparelhagens foi mais a minha, quase como um, como é que é? Um experimentador extravagante de aparelhagens, né? Como se tivesse ali um Kraftwerk informal, né? Mexendo naquilo, sem saber, sem ter, digamos assim, a cultura musical, mas tendo a intuição musical, né? Para fazer as peças, né? Que envolviam os textos, as peças sonoras que envolviam os textos, com a ajuda, obviamente, na universidade de duas pessoas muito importantes, que foram o Marcelo de Alexandre e o José Tomás Brum, que era um filósofo, enfim. E com ele eu comecei com eles eu comecei a primeira formação dos robôs efêmeros, foi com essa turma, né? Com esses dois e tecladistas, né? E um deles, o Tomás, era ligado à banda performática de um artista plástico chamado Aguilar, em São Paulo, onde tinha o Arnaldo Antunes, o Paulo Miklos, né? E ali nos primórdios, ali, no proto, o que viria a ser Titãs, etc., havia esses encontros com o Arnaldo morava aqui e eu nos encontrávamos, né? Eu, o Tomás e ele, e eu comecei com o Tomás a fazer isso na universidade, e depois o Marcelo de Alexandre, que era totalmente fã e adepto dos progressivos, portanto, né, aquelas costuras de Gênesis e Yes e por aí vai. Ah, então, na universidade, essa foi a minha, a minha, eu saciava a minha sede, minha ah, fome mesmo, a sede, a fome, enfim, a ânsia por música desta forma, mas não tinha, porque o negócio mesmo eram as letrinhas dançando, entendeu? Sempre foi assim. E como você conheceu o Laufer? Aí, em 81, eu ainda estava na faculdade também, mas foi num curso dado por um grande, é, é, ah, podemos chamar uma grande entidade é, dinamizadora da cena artística, principalmente juvenil, dos anos 70, e que teve uma participação fundamental, fundadora, no cenário do rock nacional e das movimentações artísticas
nacionais, que foi o Asdrubal trouxe o trombone, né? Juntamente com uma outra trupe de poetas aqui do Rio de Janeiro, que é a Nuvem Cigana. É a Nuvem Cigana. Então, esses dois foram duas turmas que sacudiram a, o universo teatral e artístico em geral e comportamental, né? Pelo menos uma certa turma de classe média, etc. Né? Então, e eles fundaram o Circo Voador, né? O Perfeito Fortuna Isso. pagou pelo Circo Voador, e eles deram, mas isso foi depois, né? Foi durante esse curso, no final desse curso, que começou a aparecer essa ideia, ele apareceu com essa ideia. Mas foi ali em maio de 81 que rolou esse curso, que eles resolveram comemorar os 7 anos, se não me engano, de existência do grupo. E aí eu fui, dividiram-se em turmas, né? Tinha o Hamilton, que era o diretor, Regina Casé, Luiz Fernando Veríssimo, Evandro Mesquita e Patrícia Travassos, dali saiu algum embrião da Blitz, óbvio, e o Perfeito Fortuna tinha a turma dele, né? E aí você tinha, na minha turma tinha Fernanda Torres, tinha Lídia Bronde, Ricardo Waddington, né? Nas outras tinha Cazuza, Kátia Bronstein, Bebel Gilberto, enfim, era uma turma que continha uma rapaziada que depois veio ter algum ou bastante destaque, né, no mundo do show business, no mundo artístico. E aí eu conheci o Laufer e conheci o Sérgio Meckler, e aí foi, digamos, a terceira e a mais, digamos, conhecida, o que andou, né, e rendeu mais frutos, formação dos robôs efêmeros, né? E que no começo também contava com o Nelson Meirelles, no baixo, ele fundador, o grande implementador do Cidade Negra, né, e do Rapa. Então, Isso. nós três, mais o Nelson, o próprio Sérgio Meckler era um editor, enfim, super premiado, renomado, super requisitado, né? Então, nos conhecemos ali, começamos a conversar no curso do Hamilton, né? Nós fomos os três para o curso do Hamilton, né? Para a turma do Hamilton, né? Fomos todos para o diretor logo, né? Então, a partir dali, em 81, começamos a conversar, aí fazíamos algumas performances, inclusive com o José Tomás Brum, né? Às vezes com o Marcelo de Alexandre também participando, né? Fazendo aquela junção toda dessa rapaziada. E a partir de 85, realmente nós começamos a ter uma como é que é, uma frequência, digamos assim, de apresentações, né? Em lugares ditos alternativos, né? E em 86 aconteceu a virada, quando num lugar chamado Mistura Fina, ah, em Ipanema, agora não existe mais, depois é no Jardim Botânico, tinha uma filial também no Jardim Botânico, houve um festival, apresentações que se chamava de performance, enfim. E aí nós apresentamos lá a Cátia Flávia, Juliette, enfim. Eram na verdade, grandes. Eram músicas de 20 minutos, 15 minutos, em que o Laufer apresentava, desempenhava, fluía por duas, três, quatro, cinco peças, né? De funk, rítmicas, de cinco grooves, né? E aí um parêntese, realmente o combo, né, da minha fala com o violão dele, que a gente fazia isso no violão, né? Depois ele tocava guitarra, agora ele já toca baixo há muito tempo, né? Ah, tem uma fusão muito especial, né? E mesmo assim, a gente trocava
sempre troca, porque é, o modo de levar a fala, né? Dava dicas, eu falava, não, fala assim, coloca dessa forma, talvez seja melhor assim, né? Mas o casamento, a inspiração para um tipo de fala, o meu tipo de fala com o, o violão, enfim, os grooves, né? Os riffs que ele inventa é total. Então, fechando parênteses, essa contundência toda, que está na Cátia Flávia, está no Rio 40 Graus, né? Principalmente, estou aqui citando aqui os sucessos, né? Mais conhecidos. E aí, o Cacá Diegues viu uma dessas performances, o cineasta Cacá Diegues, e conversou, gostou bastante, falou com o saudoso diretor da Warner, André Midani, era amigo dele, e, e o André Midani falou com o Liminha. E aí, eles gostaram também, enfim, aquilo tudo acabou funcionando e fomos contratados. E Cátia Flávia foi trabalhada logo porque o, o Liminha estava fazendo enfim, a curadoria de um disco de novela, né? Havia isso. E disco de novela era um portal, né, para o sucesso, assim, de forma frontal. E era uma novela sobre Copacabana, olha só como é que as coisas se encaixaram logo, né? E Cátia Flávia foi perfeita. Ele escolheu né, ou escolhemos lá, um dos grooves, né, uma das levadas, das 5, 6, enfim, que o Lauper apresentava, naquele épico e tal. Ah, e o resto é história, né? O Liminha, Ana, e o DJ Corello também, que é um super DJ, um cara do charme, do funk de São Paulo, veio e também fez um recorte. Isso até o Lauper vai explicar melhor se você tocar nesse assunto com ele. Né? Nós ficamos. É algo realmente quase que folclórico. Né? Ficamos uma noite ele recortando com Gillette, fazendo edição com Gillette, coisa que hoje é quase ficção científica retrô, né? Com toda a parafernália digital que nós temos, né? Então, mas então essa foi a formatação, né? Tinha o Vitor Farias também, enfim, toda essa turma que fez com que a Cátia Flávia acontecesse, né? E depois gravamos o disco, o Liminha tinha que viajar, etc., e fizemos ele ao vivo, né? Ao vivo no estúdio, né? Com a banda. E aí esta banda, Robôs Efêmeros, esta banda, a banda do disco, tinha o Laufer, Marcelo Lobato, Pedro Leão, os irmãos Marcelo e Marcos Lobato, que tocam com Rapa, né? Passaram a tocar com Rapa, só que aqui ali o Marcelo tocava bateria, e Pedro Leão, guitarrista maravilhoso, impressionante. Era uma banda sensacional, né? Então, resumindo aí, do meu encontro com o Lauper e com o Sérgio Meckler, né? O Sérgio fazia as edições, né? Fazia lá o seu scratch de frames, né? Nas nossas apresentações e depois editou clipes, enfim. Então, aí continuamos trabalhando sempre que possível. Aparecer uma oportunidade, continuamos a fazer junto. O Sérgio formou junto com o Barrão do Luiz Herbino Chelpa Ferro, que está aí há 20 anos, né, nas suas experimentações eletrônicas e pesquisas, né, de noise, né, de barulheira, de escultura, noise, né, esculturas sonoras, etc., e fazendo aparelhagens também. Enfim, então o encontro dessa trinca se deu
e particularmente também com o Lauper, por causa do combo musical. Aí no curso do Asdrubal, com todo esse desdobramento que eu já dei a esses spoilers, né? Quando você começou a compor? Ah, isso aí foi, foi com o Tomás, né? A gente já fazia ali, ou seja, em 1980, a gente já fazia algumas músicas e depois, em 82, com o Marcelo de Alexandre, né? A música, por exemplo, a música Silver Pfeiffer, do Império dos Sentidos, era digamos, um puxadinho, uma derivação de uma grande música, e aí é parecido com o que o Lauper fazia naquela época, né, nas nossas apresentações de mistura fina, só que com teclado e com sonoridade de órgão, né? Uh, uma peça chamada Disco Voador, né? Cujo texto foi utilizado pela Maria Bethânia em vários shows nesses últimos, sei lá, 20 anos ou 25 anos, né? A Regina Casé dirigia um espetáculo dela, se não me engano, ali em 89, 90, acho que era 25 anos, né, de carreira dela, e utilizou esses textos, e esses textos até 4, 5 anos atrás foram publicados num livro, porque ela fez vários shows daquela aquela característica sensacional dela, né? Cantando maravilhosamente e declamando, né? Então, uma honra ter um texto declamado por ela. Mas ele originalmente era uma, uma peça de uns 15 minutos com a tecladeira do Marcelo de Alexandre, né? E, e com o Tomás também fiz umas 2, 3 músicas. Então comecei com esses dois e depois com o Laufer, né? Fomos em frente. E esse nome, os robôs efêmeros, veio de onde? Isso aí eu estava, enfim, frequento livrarias, né? Então tinha uma livraria ali que não existe mais, a Unilivro, se não me engano, ali perto do Cinema Copacabana, que também não existe mais. Enfim, lá no posto 4, então andando ali pela Nossa Senhora, entrei na livraria e tinha umas revistas, né, de ficção científica, né, de tecnologia, que eu gosto muito de consumir. E não me lembro o nome, tal, mas tinha uma matéria sobre um professor de desenho, vou colocar assim, mas na verdade é desenho industrial, né, design. E ele pedia para os alunos desenharem robôs, mas ele não queria, olha, não vai cair nesse lugar comum de desenhar aqueles homens de lata, entendeu? Ou, enfim, meros simulacros, imitações de robôs de Star Wars, etc., que são maravilhosos, mas não, eu queria uma outra coisa. E aí apareceu na matéria, cara, uns 3 sensacionais. Um era um robô, eu só me lembro de 2, que era um robô que era uma luva de boxe, enfim, saía socando umas coisas. Era hilário, mas interessante. E um outro que os robôs eram insetos, né? Eram completamente leves e voadores e duravam pouquíssimo tempo, porque muitos insetos, eu não sei se a maioria, acho que se não me engano, a maioria, dura horas, dura dia, um dia, dura 36 horas, tem esse tipo de, enfim, acontecem dessa forma. E o garoto chegou e disse, e perguntou, poxa, você fez esses robôs, eles acabam logo, por que você fez essa opção? Porque eu gostaria de ter, né, justamente o contrário, né? Os robôs são símbolos de resistência, ou, enfim, de uma capacidade infinita. Eu queria fazer robôs que durassem pouco, eu queria fazer robôs efêmeros. Aí eu tirei dessa matéria esse título, que eu achei sensacional pela história, pela, pela motivação do garoto, estudante designer, de design industrial, e foi daí.
Ô, Fausto, como foi a composição de Cátia Flávia, que é uma parceria sua com o Alfred, né? Queria saber também se Cátia Sim. Flávia existiu também. Oi, desculpe, deu uma picotada aí. A Queria saber segunda se a Cátia pergunta. Flávia existiu também. Ah, tá. Então vamos começar pelo final. A Cátia Flávia existiu, não que eu tenha conhecido, mas foi numa notícia de jornal, o jornal O Dia, que há 40 anos atrás era um jornal, como se costumava dizer, que se torcia, né? Torcia o jornal, saía sangue, né? Era um jornal com ênfase policialesca, né? De crimes e tal. E aí o que acontece? Eu vi essa notícia de enfim, uma prostituta que trabalhava na Boate Kiss, uma boate que existia ali na Avenida Brasil, no Irajá, na altura do Irajá. E aí eu realmente já tenho uma névoa aí na minha cabeça. Eu não me lembro se ela foi presa ou se ela foi, enfim, defenestrada só do lugar, mas ela estava aprontando e roubando os clientes, enfim, das, das outras garotas, aprontando, né? E aí eu vi aquele nome, Cátia Flávia. Falei, nossa, isso aí é impressionante, né? É uma loura, uma louraça, não sei o quê. Eu falei, não, vou pegar isso aqui, esse nome é demais, e essa história, esse, essa, esse tipo de mulher que apronta, né? Essa pombagira suburbana, né? Vamos expandir isso. Então eu escrevi, né, várias personagens, escrevi algumas coisas, botei ali um mini conto já na minha cabeça com umas anotações, né? E falei com o Laufer, pô, vamos fazer, né? Vamos tentar ir. E aí ele ia fazendo, como eu já disse, né? Inventando aqueles grupos sensacionais, eu ia encaixando, né? Ah, ah, as coisas que estavam escritas, né? Então me veio primeiro esse personagem e uma odisseia dela e depois me juntei com ele e aí tudo cresceu, né? Já estava ali mais ou menos formatado, encaminhado, mas aí ganhou, como ganha, né? Com a música uma dimensão ou outra. E aí como eu já falei, aí veio o Liminha, etc. Quando aconteceu tudo, um dos trechos da história foi, quer dizer, ali é um resumo, né? O conto que estava ali tem muito mais coisa, né? Ah, e é isso, quer dizer, quando a gente apresentava esse conto, era o que rolava mesmo, depois tinha um resumo, né? Então foi assim, eu fiz o personagem, depois, com a história ali, o começo da história, depois nós fomos encaixando, aí depois, um terceiro momento, foi tirado um, um, um groove para a gravação, né? Para ser feito o track. Ô, Fausto, a gente falando de Cátia Flávia, queria te contar uma história que meu pai me conta, que inclusive ele tá até aí na live, que é o seguinte, Ah, ele tinha certo. mais ou menos de idade, uns 15 anos, e ele tava com dois amigos, um se chamava Nerosão e outro Denilson. E esse Sim. amigo Nerosão, ele tava meio bêbado, e eles estavam na frente de um circo e tinha uma viatura ali perto. Aí o Nerosão começou a cantar Cátia Flávia. Alô, polícia, tô usando, 807, calcinha. A polícia, assim, Aham. olhou pra ele e levou ele pra delegacia. Aí parece que ele foi solto só no... Você já ouviu alguma É, história assim, parecida com Cátia Flávia? não, não, essa do camarada, enfim, ser enganchado e levado para a delegacia, não, né? Mas histórias não, gente que botou o nome de Cátia Flávia na filha, entendeu? Isso uma vez, num aeroporto, o cara me apresentou, um cara veio correndo e disse, olha aqui, ó, minha filha aqui, ó, Cátia Flávia, né? Então isso já aconteceu, né? E obviamente as Cátias e as Flávias, né? Zoadas, homenageadas, enfim, né? Mas sempre de forma brincalhona, simpática. Essas histórias sim aconteceram, né? Dessa forma.
E sobre o primeiro disco, o que você acha dele? Você gosta desse disco? Primeiro dos Ah, eu, robôs? eu adoro esse disco. Eu adoro esse disco e não estou sozinho, né? Ele virou definitivamente um cult, né? Porque eu adoro, obviamente, porque ele é é, enfim, a coroação, a materialização, enfim, né? Do trabalho que a gente vinha fazendo ali, 1, 2 anos, já 2, 3 anos, e porque reunimos uma turma ali, tem o Barrão, o Luiz Zerbini fazendo, o Maurício Valadares fez as fotos, né? O Barrão e o Zerbini fizeram a capa, tem um logotipozinho feito pela design Bárbara Zaniewski, né? Então, pô, você vê na capa ali já tem e tem toda aquela capa traduz, né? Aquele clima de, digamos, de pôster, camadas de realidade e de crônicas, né? Se superpondo, né? Como se fosse num, num pôster cravado no muro que você vai rasgando, você vai misturando, né? Você olha a parede, aí está aqueles. Agora não tem tanto, né? Mas isso havia muito, né? Muitos anúncios, muitos comerciais eram feitos com esses cartazes pregados, né, nos muros da cidade. Então é meio assim, né? Como numa banca de jornal. Um grande é, acúmulo de referências pop, né? E esse acúmulo de referências pop concentrado em Copacabana, né? Então, com ah, essa temática única no sentido de focar no bairro, o que acabou sendo, bom, além de ser o bairro que eu vivi praticamente a minha vida inteira e oferecia uma convulsão, né? Uma efeméride social constante, né? E natural, um cartão postal cheio de undergrounds e de clandestinidades, de misturas e de erotismo com digamos, ficção científica de terceiro mundo, né? A partir de um lugar que tem muitas clínicas, muitos sebos, muitas pontas de estoque do que você quiser, né? Ponta de estoque social, ponta de estoque comercial, enfim, né? Misturado com todo o turismo, né? De primeiro mundo. Então, enfim, um lugar é, heterodoxo, né? Vamos dizer assim, fora da curva carioca, apesar de ter uma curva maravilhosa na sua orla, mas fora da curva né, mas, em relação aos outros bairros. Então, e musicalmente, e aí o Lauper vai falar até melhor, obviamente melhor do que eu, né? Ele tem uma crueza, uma, uma levada, digamos, quase não pela distorção ou pela coisa, mas de groove punk, vamos chamar dessa forma, né? Não por uma, por uma velocidade nem por uma distorção, mas por uma crueza, né? Que casava bem com as crônicas, digamos, sórdidas, mas engraçadas, né? Sobre uma Copacabana, como se fosse um pedaço do terceiro mundo, mas encarado de forma mundial, né? Então, os assuntos e as levadas, as músicas, elas tinham essa característica, né, de fazer também jus tanto a uma crueza necessária, uh, quanto ao caráter de crônica, né, do ambiente de Copacabana. Então cabia muito, né? Então você tem a Cátia Flávia totalmente uma suíte ali praticamente, né, de produção produzida de uma forma e o resto do disco de outra, né? Então eu gosto muito da sonoridade, gosto muito do que ele representa em termos
de documento sobre o bairro e sobre, de forma atemporal, sobre tecnologia no terceiro mundo, sobre náufragos existenciais no terceiro mundo, náufragos sociais, enfim. É um bom documento e tem sido provado porque volta e meia eu vejo nas redes sociais muitos comentários sobre a contundência, a atualidade e influência dele. E essa banda que gravou o disco, que é o Pedro Leão, o Marcelo Lobato Sim. e o Marcos Lobato, eles só gravaram o disco, eles não chegaram a acompanhar vocês em shows, né? Não, nós fizemos alguns shows e fizemos muito uma coisa que tinha, né, naquela época, que era o playback, né? Playback eram apresentações rápidas nos subúrbios, na Zona Oeste, e às vezes até noutras cidades, né? Do Grande Rio e tal. E aí era muito divertido e muito alucinante, porque você fazia 4, 5 numa noite e todo mundo fazia. Isso aí, de Paralamas a Abelha, a gente, enfim, Kiko Zambianchi. E tinha aquilo, você também fazia no Chacrinha, né? O Chacrinha, depois da Warner, né? Nós fizemos a Warner, aí veio também a Rádio Cidade, que deu um apoio, enfim, deu um start, uma, um começo assim de divulgação fulminante na música, e depois o Chacrinha, né? Esse foi a tríade que colocou na boca do povo. O Chacrinha adorou, e aí tinha isso, o Chacrinha fazia shows também pelo subúrbio e a gente ia junto com ele, vários artistas. Quem se apresentava lá fazia essas apresentações, né? Então nós fizemos muito isso, playback, e fizemos uma meia dúzia de shows, né? Não foram muitos shows, fizemos muito playback, isso aí foi. E aí realmente aí depois, no final do ano, a gente estava disperso, né? Foi mais ou menos assim. E o Império Império dos Sentidos? Ele foi produzido Isso, pelo Herbert Viana, né? exatamente. E, novamente, aí o Lauper vai te dar uma outra perspectiva, mais apurada, do ponto de vista musical, né? Mas aí mudou tudo. Quer dizer, mudou tudo. Aí fomos para uma outra perspectiva, e aí eu falo por mim, né? O que poderia. Primeiro que esse disco ele tem algumas músicas que faziam parte das nossas apresentações, né? Então, o que ficou de fora do primeiro disco entrou ali, como Facada Leite Moça, né? Ah, por exemplo. E também, digamos, puxadinhos de certa coisa, por exemplo, Queixa Badia no primeiro disco e Android Nicei no segundo, tem esse universo oriental, né, asiático, e tem uma repetição, né, de referência da disco music, né? Só que num ah, eu tenho que também fazer essa, essa assinalar isso. No primeiro disco, há duas vozes maravilhosas, uma voz é da Soraya Arles, né, que é a Soraya Ravelli, a atriz, e que participa de vários musicais, uma garota sensacional, e que cantou no Gueixa Badia, colocou sua voz maravilhosa para acontecer na Gueixa Badia. E Marília Van Breckel, enfim, uma amiga querida que fez uma locução no. Oh, meu Deus. Mas agora eu esqueci a música, mas é uma música que fala de jornalismo, do Paulo Francis, da Boutique Paulo Francis, né? E, então, e aí a Fernanda Abreu também
obviamente, na música Juliette, ela participa no primeiro disco. E no segundo disco ela participa na- cantando as sequências que a Soraya cantava, né? Enfim, registrou no primeiro disco. Então tinha músicas e tinha certas coisas que não tinham entrado e que puderam ser encaixadas nesse disco. E aí, assim como tinha uma certa sujeira, vamos colocar, né, entre aspas, ali, como eu falei, que já vinha da capa, ali o universo de imagens, quando o Império dos Sentidos, ele obviamente tem a ver, ele remete a um filme chamado Império dos Sentidos, que, enfim, fez sucesso, um sucesso a partir de um escândalo, né? Sucesso, digamos, escandaloso, porque é um filme erótico, né? Passado no Japão, e da relação da geisha com seu, enfim, patrão, etc. E, mas ali no caso do disco, o império dos sentidos é um império dos estímulos sensoriais, né? E também enfim, das ideologias, o que for, mas muito mais dos sentidos originais, dos sentidos sensoriais, né? Nessa perspectiva, como nós somos excitados o tempo todo e queremos mais imagens, mais sons, enfim, estamos completamente viciados e chegamos a um ponto de letargia ou enfim, de uma certa agonia, até querendo. E agora, então, você vê, em 89 não tinha nada, não tinha internet, não tinha assim, Pois telas para é. tudo que é lado, monitores para todo lado, né? Mas já havia, obviamente, com a televisão já fazendo, já lá com 40 anos, 50 anos, e uma boa presença dela uh, do rádio, enfim, de aparelhagens sonoras, etc., já dava para a gente vislumbrar essa tendência e constatar a, as nossas relações com telas, com monitores, com imagens, etc. Né? Então ele trata disso, né? De simulações, etc. E de esses universos que parecem, nós estamos tão envolvidos por eles, agora mais do que nunca, né? Que talvez só ficando com, digamos, estímulos gigantescos que nos fascinem, ah, que mexam com os nossos sentidos de forma avassaladora, nós podemos ter alguma ser sacudidos espiritualmente, sei lá, né? Vamos colocar dessa forma. Então, na capa do disco está a Sylvia Pfeiffer, que na época era uma modelo, Isso. e eu era fascinado pela beleza dela, pelo tipo de beleza dela. Convoquei o Flávio Kolker, convoquei o Luiz Stein, porque o Flávio Kolker é um grande retratista, né? É um fotógrafo, claro, em geral, sabe, né? Lidando com moda, principalmente, com retratos mesmo, né? De uma visão bem peculiar, sofisticada e tal. E o Luiz Stein, que era o marido da Fernanda Abreu, com uma, uma visão de design, de produção visual que também enveredava. Eu achava os dois, digamos, similares, assim, né? Enfim, achava que os dois é que deveriam fazer a capa, assim como Barrão, Zerbini, Maurício Valadares fazerem a do primeiro disco. A cara era deles. E a Silvia saiu do banheiro, saiu do banho, né, ali meio com a toalha e tal, o cabelo molhado. Falei, olha isso. A Flávia foi lá, clicou. Falei, não, não vai aprontar, não vai arrumar cabelo, não vai nada, vai assim. Aí ele foi lá, clicou e deu essa maravilha dessa capa. Quem tiver a oportunidade de ver aí, é só, enfim, procurar aí, dar uma googada. Eu acho aí, sem modéstias favas, né, com a ajuda deles, a minha idealização é a ajuda deles, a concretização que eles fizeram, é uma das capas mais lindas, talvez, do mundo, né, da indústria mesmo, brasileira e do mundo. E o Herbert Viana embarcou nessa
viagem nessa proposta de fazer uma produção, né, digamos, cuidada, numa perspectiva mais eletrônica e, olha, digamos, eu vou dizer que é menos suja do que o outro, porque, como eu disse, nós gravamos ao vivo, esse, ao vivo no estúdio, este já teve cuidado, né? E aí, Primeiro quer foi dizer, um gravado em outro três tipo de dias, né? cuidado. Oi? Diga. Primeiro foi gravado em 3 dias, né? Primeiro disco. Não, foi jogo rápido, porque o Liminha tinha que viajar, eu acho, se não me engano. E, e aconteceu dessa forma, né? Enfim, aí o outro disco, eu também gosto muito desse disco. E é outro que, com o tempo, foi sendo valorizado, né? Você tem, volta e meia, alguém aparece com remixagens, ou querendo colocar em alguma coletânea, enfim, alguma música desse disco, né? Então ele acabou não tendo nenhum sucesso tocado nas rádios, etc. Mas eu gosto muito. Agora, e também gerou um show que eu acho sensacional. O show Império dos Sentidos, fizemos 15 dias no Aeroanta, né, com a direção da Fernanda Abreu, com o Sérgio Meckler fazendo as edições, né? E aí tem um parênteses, né? Eu fiz lá o texto todo, aí novamente voltei às raízes, né? Coloquei uma história, fiz uma história, uma opereta, rap, né? E aí eu tinha que acompanhar por cada frame ali editado pelo Sérgio, porque eu não tinha assim, ele que me acompanhava, eu é que acompanhava aquilo, estava tudo muito bem encaixado, eu não podia errar nada, né? E, e Laufer, Marcelo de Alexandre, né? E, e isso no palco, né? Ah, e duas meninas, uma que aparecia, Úrsula Canto, né? Inclusive aparecia nua, né? Num certo momento, com estroboscópio, etc. E tinha a atriz, que agora é atriz já consagrada, Cristine Fernandes. Lá, ela tinha seus 18, 19 anos, e manipulando lá fitas, cassete, né? Ah, no palco mesmo, colocando. Então uma, uma, uma conjugação de fatores muito precisa, né? Ou seja, um ambiente maquinal, que é o que a gente, né, queria. E o Luiz Stein fez um cenário incrível, com dois telões gigantes, e acho que, sei lá, uns 15 televisores ou 10 televisores, enfim. Era muito bonito de ver, né? Enfim, de tentar acompanhar com uma pegada, né? Digamos, erótica também muito forte. Você vê, não tinha a sujeira, mas tinha uma coisa muito forte pela Titiolina e tinha uma coisa etérea da Silva Pfeiffer. Era o diálogo ou a, a, a junção, né? Um beijo desses dois universos gerando outros tantos com a história, né? Enfim, eu não vou contar a história aqui porque ela é gigante e tal. Mas então o Império dos Sentidos, ele abriu um outro portal, né? Assim como o Básico Instinto que veio depois. Isso, em 93 saiu o Básico Instinto. E por que que ele demorou a sair? Porque é o seguinte, antes dele, ele saiu em 93 Isso. e em 92, né, você vê no livro, no livro, no Império dos Sentidos, você tinha uma música chamada Santa Clara Poltergeist, né? Isso. Muito boa também. E nós, Sim. nós tínhamos falado, numa das apresentações de 85, 86, né? Nós tínhamos feito uma apresentação, né? Que não era exatamente o que está no disco e tal, mas era lá, era Santa Clara Poltergeist, e quem vivia, aliás, era a irmã da Marisa Monte, a Letícia Monte, né? É, e o que acontece? Em 90,
eu lanço o livro Santa Clara Poltergeist, né? E em 92, o Barrão e o Zerbini, havia um lugar, um shopping dos antiquários, ali na Siqueira Campos, em Copacabana, depois ali da Toneleiros, né? Entre a Toneleiros e o Túnel Velho. Enfim, um lugar famoso ali, digamos, a nave-mãe de Copacabana, né? Primeiro shopping, enfim. O que acontece? Ali tinha o Marcelo Dantas, que agora é um grande curador mundial, né? O cara trabalha com enfim, prefeituras alemães, japonesas, enfim, governos, grandes produtoras, como Laurie Anderson, enfim, com o que você vê, um cara grandioso. Ali ele já tinha toda essa potência acontecendo. E ele tinha um lugar chamado magnetoscópio. Nesse lugar magnetoscópio havia uma sala de projeção de filmes, uma cinemateca. E aí ele estava se mudando para o mesmo andar, mas com um espaço maior para as suas parafernálias, enfim, para a sua empresa. E aí o Barrão e o Zerbini, que adoram, enfim, mexer, né, em dar vida, nova vida a sucatas e, enfim, né, nova vida plástica, a, a, a restos interessantes, né, de materiais eletrônicos ou não. Eles falam, pô, vamos pegar aqui esse lugar, caramba, vamos fazer alguma coisa aqui para essa salinha, né, de cinemateca, porque tem várias coisas aqui que podem ser aproveitadas e tal. E aí eu peguei o Santa Clara, e aí basicamente o mesmo processo que sempre fiz com o Laufer, ele fez com a Cátia Fábio, né, eu estava já tinha, né, o livro, fiz um resumo, sentei com ele, fizemos as 5, 6 músicas, enfim. E aí convocamos a Mari Stockler, né, que é enfim, uma multi-artista, e ela ali cuidou do figurino, a Teresa Tillett, que era TT, para fazer parte uma das musas do trabalho, e éramos os robôs efêmeros éramos eu, o Marcelo de Alexandre e o Laufer. No Império dos Sentidos, nós éramos os robôs efêmeros, né? E, obviamente, o Sérgio Meckler estava ali também. Nessa ocasião, por esse período, frequentava lá, tínhamos uma proximidade, tínhamos um grupo de estudo, chamava de grupo de estudo na casa da Regina Casé, e aí eu passei a encontrar o Dado Villa-Lobos. E numa dessas, eu não lembro se fui eu, se foi o Laufer, acho que o Laufer vai lembrar melhor disso, mas, resumindo, nós chamamos ele para... chamamos não. Pô, perguntamos para ele, a gente estava com precariedade de equipamentos, ele tinha algum amplificador, né, para emprestar para a gente. Tá? Ele falou, não, eu empresto, mas eu quero fazer parte do show. Então, éramos eu, Laufer, Dado Villa-Lobos e Marcelo de Alexandre. Marcelo nos teclados, embaixo, Laufer na guitarra e Dado na guitarra também. Né? E aí, faltava Santa Clara. E aí, o Marcelo de Alexandre conhecia, enfim, eu ia, obviamente, muito na casa dele, e um primo dele, né, com quem eu esbarrava também bastante na casa dele, me aparece com a Regina. Pô, talvez uma menina. Aí aparece aquele bibelô do Meyer, né? Assim, lindíssima e um corpo maravilhoso. E bailarina clássica e tal, blá, blá, blá. Né? Eu falei, pô, é essa garota. Né? Enfim, então fizemos o Santa Clara Poltergeist, que foi aquele, digamos, sucesso alternativo, sucesso underground, a Regininha crescendo com essa musa desse universo, digamos, funk delirante, etc., e que ganhou vários adeptos. Né? O show foi um sucesso. Né? Tinha que fazer 2, 3 sessões, claro que é um lugar mínimo, né?
mas, enfim, atraiu todo tipo de gente e foi muito bacana. Estou falando isso porque no mesmo ano, que foi um ano também que nós fizemos, eu, Laura e Fernanda, foi um ano marcante, né? Então, no meio do ano de 92, fizemos Santa Clara Poltergeist ali no começo do ano. No verão, no meio, se não me engano, nós fizemos o Rio 40 Graus, junto com a Fernanda, e no segundo semestre, uh, eu, enfim, já tinha a Regina, eu falei, pô, estou querendo fazer alguma coisa com musas e enfim, estava com essa ideia de fazer um show com algumas meninas, né, uma espécie de teatro de revista, né, que era uma modalidade aqui dos cassinos e dos teatros, né, na década já há muito tempo, enfim, na Europa e aqui também, né, no Rio de Janeiro, no Praça Tiradentes, enfim, Cassino da Urca, tem uma grande tradição onde você tinha umas vedetes, né, tinha, enfim, stand-ups, o que se chama de stand-ups hoje em dia, os comediantes e tal, orquestra, enfim, algum conjunto musical, né, e onde se fazia praticamente a crônica, né, erótica, política, etc., do que acontecia no Rio, no Brasil, etc. Então, queria fazer um teatro de revista, mas com, digamos, uma atualização, né? Musical e temática, obviamente. Mas só que quase que mono não, né? Mas com uma concentração numa, a partir de uma temática é, erótica e de um tipo feminino que, digamos, era mitologicamente preponderante, mas que também era meio relegado, né? Segundo tempo, a editoras, etc. Mas isso era um fetiche. O importante é que, literariamente ou filosoficamente, vamos dizer, queria mexer com básicos instintos, com forças é, 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 populares enfim, de fazer uma espécie de improvisar um maracanã, né, de catarses generalizadas. E aí, obviamente, hoje isso seria complicado, porque né, diriam que seria machista, etc, etc, etc. Mas, na verdade, eu estava colocando as meninas lá em cima. Né? E o que acontece? O que aconteceu? Novamente, dessa vez, o Mistura Fina foi uma Mistura Fina do Jardim Botânico. Né? E aí, eu e houve um certo hiato ali, ou pelo menos ali no começo dos anos 90, né, uma certa é, 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 uma abertura, né, uns intervalos maiores nas apresentações daquela turma bacana lá, casca grossa das nossas bandas dos anos 80. Então, Barão Vermelho, Titãs, Legião Urbana, etc., rolaram alguns hiatos. Então, com isso, eu pude novamente contar com o Dado Villa-Lobos, né? E começamos com o Dé, também, né? O Dé era o Isso. baixista do Barão Vermelho. Então, o Laufer, claro, nós fizemos ali as músicas, o Dé fez umas também, ele com o Laufer dividiu a direção musical, enfim, e ajudaram na produção, né, do disco. Mas o show, né, eu já tinha a Regina, né, o Marcelo conhecia uma outra garota que era Gisele, o Flávio era casado, Flávio Coker, na época, se não me engano, ainda era casado com uma garota chamada Luzia Maier, né, e tinha a Kátia Bronstein. Então, com essas quatro, nós começamos esse show ali, despretensiosamente, né, no Mistura Fina da Lagoa,
E com muita dificuldade, porque o cara não queria dar ali 2 segundas-feiras e tal, ele só queria dar uma, não estava. Mano, e era segunda-feira, né? Enfim, cara. Mas acontece que logo na primeira noite, é, e isso é um vínculo direto com o que aconteceu depois, o jornalista Mauro Trindade, ele estava lá, ele viu o show e adorou e fez uma matéria. Né? Antigamente, enfim, há 30, 40 anos atrás, uma matéria de jornal funcionava como, né, digamos, um rastilho de pólvora de uma rede social agora. Né? Era o que funcionava, digamos, para uma boa parte do público, né? Como chamariz. Né? Uma convocação, atição da curiosidade. E a matéria, pô, foi ótima e na outra segunda aquilo encheu. O lugar encheu e aí esticamos, ou fizemos 2 meses depois, eu acho que esticamos. Enfim, fizemos 1, 2 temporadas ali no Mistura Fina. E foi já começou ali um sucesso, enfim, ali Paula Toller fez, né, ela participou ali, se não me engano, em setembro, e já fomos, você vê, com 4, 5 apresentações, já fomos chamados para fazer no Aeroanta de Curitiba. Estava lá lotado com a Paula, né? E óbvio, um dado muito importante também. Quem coreografou, grande responsável também pelo sucesso das garotas, foram Débora Coker, né? Antes, né? Logo depois ela veio a formatar, a criar lá o seu grupo de dança, que é há 30 anos, aí há 20, então temos um sucesso internacional, né? Absoluto. Então, mas ali ela deu a sua colaboração lá, impressionante, contundente, sensacional e brilhante. Né? Então, essa turma era uma turma bacana e forte. Na bateria, o João Baroni, né? E na percussão, o Eduardo Lira. Os dois, obviamente, João Baroni, Paralamas. O Eduardo Lira tocava com os Paralamas. E tinha o Paulo Futura como o DJ. Né? Que é enfim, um conhecedor, principalmente de música em geral, né? Mas principalmente de música negra. Ele faz com o DJ Zé Otávio uma festa há um tempão, né? Sobre a partir da Soul Music, certo? E ele, se não me engano, não se tinha fora do âmbito ali talvez de hip hop, de rap iniciando em São Paulo, você não tinha DJ no palco, né? Então tinha uma conjugação ali muito interessante, né? De rock, de uma rapaziada cascuda do rock, um DJ cascudo e meninas lindas e dispostas a encarnar justamente o que eu queria, certo? Uma veemência ali de provocação erótica, mas uma certa agressividade para puxar ali uma catarse, né? Um básico instinto da plateia. Uh, uh, e elas tinham isso, a Regina tinha isso muito forte, e essas 4 estavam ali, cada uma com a sua personalidade, uma música, cada uma teve uma música direcionada, né? Você tinha uma música que apresentava a situação, né? Com uma ordenação, né? Era uma música com as iniciais das garotas, né? E tinha a música final que era básico instinto. Então, digamos que ali tinha o começo e o fim tinha o editorial, digamos, filosófico e musical também, né? Que a pegada do show é muito boa, né? Os grooves, as músicas, eu gosto muito do disco. E o show, em 93, houve um intervalo ali no verão, ficou aquele burburinho. Eu convoquei Marinara Costa no carnaval, um desfile, eu estava lá, e
fiz o convite, ela aceitou e fomos para o Jazz Mania, que era uma casa, enfim, de sucesso, que fica no Arpoador. E aí sim, aí houve a explosão do show, né? Nós fizemos, se não me engano, de 2 ou 3 meses, segunda, terça e quarta, totalmente, enfim, sold out, lotado, enfim, né? E com todo tipo de gente na plateia, né? Quer dizer, do tipo que poderia, né? Chegar e pagar aquilo e ter a chance de ver o show. E foi um sucesso total. E, obviamente, apareceu a Sony na figura de George Davidson, né? Era uma época também que se entrou num regime de selos nas gravadoras, né? Selos alternativos, né? Os Titãs tinham lá o Banguela e esse na Sony era o selo Caos, se não me engano, né? Para, enfim, uma abertura aí uh, para gente nova e também para trabalhos ditos alternativos, etc, etc. Nós entramos nessa, gravamos o disco, a produção foi de um cara que já trabalhava com os Paralamas, o Savala, um técnico de som, né? Junto com Dé e Laufer, né? E aí, em 93, ele foi lançado. A capa do disco, né? E ali continuavam as 4, mas a Luzia, eu acho que ela saiu no meio da temporada, ou um pouco depois, né? Porque depois nós fizemos show em São Paulo, enfim, 93 foi o ano, né? Do Básico Instinto. Ele veio a terminar, nós terminamos em 94. Ainda teve alguns shows ali no meio, mas terminamos, digamos, apoteoticamente, num show na praia de Ipanema, né? Uma principal atração ali para, sei lá, 20, 30 mil pessoas, né? Então, coroou bem ali as nossas, sei lá, 100, 150 apresentações. Vamos combinar, né? Para um show alternativo, dito underground, foi um absurdo. Fizemos turnês no Rio Grande do Sul, 15 dias. Foi de Brasília para baixo, nós repetimos, né? São Paulo foi enfim, acontecimento. Então, foi um show que mexeu bastante que ficou bem popular e mexeu com a turma. E ele, digamos, de certa forma, retomava a onda do primeiro disco, né? Ele, digamos, tinha uma onda visceral, porque não tinha como não ser, né? E também nos shows a gente tinha um revezamento. No disco, quem gravou a bateria não foi o Baroni, foi o Alexandre. Era um outro garoto. Puta, agora está me escapando. O Lauper vai se lembrar do nome, talvez, o nome todo. Mas foi o Alexandre que gravou, né? Nós tínhamos também revezando com a gente, junto com o sucesso aí do show, nós fomos, em 93 também teve um programa de televisão chamado Básico Instinto. Esse programa era gravado no... Ai, caramba, tô ruim agora de memória com essas coisas ali no... O teatro que tem na Cinelândia, né? Teatro na Cinelândia. E aí, uma casa de show na Cinelândia, né? E o baterista era o Cadu, que era do Kid Abelha, né? Menezes. É, exatamente. E também o Charles Gavin participou. Ele, por exemplo, na excursão, se não me engano, a maior parte do tempo foi com ele, né? E em outras apresentações também. Então teve esse tinha uns revezamentos, né? Você também tocou com a gente o Ari, da Cor do Som, na percussão. Eu acho que tem mais alguém que tocou na percussão aí, o Laufer vai lembrar. Eu agora não estou me lembrando. E o grande guitarrista Billy Brandão também tocou com a gente direto, gravou com a gente, parte fundamental desse show, né? E foi isso, né? Tivemos esse teatro de revista, o disco foi lançado em 93, mas você vê que começou em 92, tem todo
esse histórico aí de agitação, de contundência popular para um show alternativo, né? Então a gente teve de, enfim, de Boni, né? Chefão da Globo lá, até, enfim, todo roqueiro que gostasse da gente, dos Robôs Efêmeros, passando, enfim, né? Por Castor de Andrade, todo mundo. Esse show realmente ele virou uma espécie de coqueluche, né? E o disco, enfim, como eu disse, reproduz a, essa pegada visceral desse teatro de revista samba funk, um, um, um despacho rock and roll. Em 93, depois do Básico Instinto, não sei se foi em 93, você deu uma pausa com os robôs e seguiu sua carreira como escritor, né? Sim, aí as coisas deram. É... e obviamente no Básico Instinto tem o livro. O livro já foi lançado em Isso. 92, né? Foi do livro Básico Instinto. E aí eu também comecei a me embrenhar por, enfim, teatro, literatura, porque houve, não teve venda, etc. Porque também, tanto Santa Clara quanto o Básico Instinto tinha enfim, um estilo que era talvez um pouco complicado, ser um sucesso de vendas, né? Pelas temáticas e pelo estilo. Mas outros, digamos, empreendimentos, nós fizemos. Teve uma coisa importante, é que eu falei das capas todas. Essa capa foi a capa do Básico Instinto, que tem né, uma cruz de São Cipriano, que é uma cruz esotérica, enfim, né, de chamado para portais, enfim, espirituais estranhos, em cima de uma abertura ali vaginal, né? Foi concatenada pelo Marcos Wagner, que é um grande designer, e havia um pôster, né? Um mini pôster, e aí eu tenho que me referir com a saída da Luzia Maia, ficaram 4 garotas, né? Marinara Costa, Regininha Poltergeist, Gisele Rosa, né? Ah, e entrou a Luciana Brits, né? Uma garota que, enfim, batalhei para que ela fizesse parte do grupo, enfim. E uma garota sensacional, depois ela até trabalhou com a Deborah Colgan, se não me engano, no primeiro, no segundo show, enfim, as coreografias lá da Débora. E uma garota que a personalidade dela, quer dizer, a personalidade estética, ou, enfim, que deu, digamos, a motivação para a música, para toda a música tinha a ver com justamente o porte atlético, né, e a capacidade dela de dança ter um vigor, um aspecto que as outras não tinham. A Marinara era muito samba, sambista. Gisele, Regininha e Kátia tinham uma formação de balé, bona, jazz, balé clássico, então as três mandavam muito bem, e a Débora, enfim, não teve dificuldade. A Marinara mesmo assimilou bem e as outras 4 já sabiam. Então ali, esse foi o time realmente do sucesso avassalador. Essas 5 garotas, era esse pentagrama, né? Então, o Marcos Wagner fez a capa e depois disso terminamos, como eu falei ali, quando fizemos 1 ou 2 shows em Curitiba, ou em São Paulo ainda, ali no meio do ano de 94, né? E aí, enfim, separamos, nos dispersamos, etc. Ah, Em 95, eu cheguei ainda a fazer com o Lauf algum show ali no. Rapaz, uma casa que tinha no Maitá, uma casa de shows que tinha no Maitá,
né? E que agora já não existe mais, tem um prédio ali, mas foi uma casa de sucesso, né? Enfim, Ballroom. E aí, mas o show não aconteceu, né? Não houve nenhuma repercussão e tal. E dispersamos e fizemos uma entrada com o Marcos Wagner, o artista plástico Ernesto Neto, a Gabriela, a DJ Gabriela, que vem a ser a esposa do Laufer, o Laufer, o Barrão, enfim, uma turma, né? Chacal, que era da Nuvem Cigana, né? Poeta sensacional. Fizemos ali durante algum tempo, né? Uh, no, na Galeria Alaska, um, uma reunião que era às quintas-feiras, né? Por ocasião da vinda dos Rolling Stones, em 98, resolvemos fazer a Quinta dos Infernos, né? Então isso foi, enfim, só para uma espécie de chinfra, né? Um amigo meu tinha ali uma entrada naquela boate, né? Aliás, a boate era um perigo, né? Em termos de instalações, mas enfim. Agora eu me lembrei disso, então nesse hiato aí que aconteceu até 2000, 2001, né? Quando eu fiz com o Marcelo de Alexandre uma, um CD para uma revista chamada Copacabana Lua Cheia, né? Ah, então foi ali que eu dei uma retomada ah, na, na coisa musical, mas realmente isso aí levou um tempo, né? Com Laufer dado em 2007, nós nos reunimos para fazer o Favelost. Aí estava experimentando um livro. Eu sempre faço um livro e um espetáculo. Geralmente tem isso, entendeu? Aí, em 2005 nós novamente nos reunimos em, em aliás, não antes. Eu, ele, o Serginho, o Barrão e o Zerbini. Barrão e Zerbini já tinham o chão para ferro e fizemos numa livraria, né, a Livraria Dantes, ali no Leblon, né, um show chamado um Hamlet contemporâneo. Né, e o Laufer estava nessa concepção das gravações e das programações. Né. Então, teve também esse trabalho, enquanto eu me dedicava realmente à literatura, enfim, ao, ao teatro. Em 2005, eu já tinha isso com o Hamilton Vaz Pereira, esse é um detalhe importante, né? Que eu acabei escrevendo 3 peças com ele, o Hamilton, né? Para onde nós fomos, para a turma que nós fomos, que era a turma dirigida por ele naquela, naquela, naquele curso do Asdrubal. Depois ficamos muito amigos, somos amigos até hoje e tal, e escrevi 3 peças com eles ali entre 85 e 90, poucos, né? E depois, em 2005, encontrei uma turma, era uma turma do Cervantes, que era um lugar onde eu ia sempre, né, praticamente no escritório etílico, até 2008, quando eu parei de beber, estou há 12 anos sem beber. E ali eu encontrei o Henrique Tavares, Alfredo Bonetti, enfim, o diretor Henrique Tavares, ah, e nós fizemos uma peça sobre é, a rapaz, a menina que matou os pais lá, a lourinha que matou os Suzane pais lá von em São Richthofen. Paulo. Oi? A Suzane von Richthofen? Suzane von Richthofen. Exatamente. Exatamente. Fizemos uma peça sobre ela, chamada Cidade Vampira. Né? Então fizemos umas 2, 3 temporadas no Rio de Janeiro, enfim. Enquanto eu escrevia o Favelost, eu tinha feito Santa Clara Poltergeist, Básico Instinto, participando de coletâneas, etc. E aí
Em 2007, fizemos no Oi Futuro, eu, Lauper e Dado, show chamado Faveloste, e aí, de novo, retomando o que no Império dos Sentidos tinha se concretizado, né? Tinha sido explorado, que era aquela overdose de informações visuais. Então, para cada música, eram umas 6, 7 músicas, né? Contando ali uma trajetória, como sempre eu faço, né? Ah, ah, para cada música, uma dupla de artistas plásticos, designers, enfim. Né? Então tinha, enfim, o próprio Sérgio Mecker, tinha Raul Mourão, né? Tinha o Marcos Wagner, tinha Belisário Franca, né? Enfim, tinha uma turma ali. Isso coordenado pelo Batman Zavarese, que é o coordenador, né, do Festival Multiplicidades, do qual participei também várias vezes, né? E o que acontece? Ele agora trabalhou com a Marisa Monte, usou, né? Pegou também pouco disso que ele fez com a gente no Faveloche e aplicou ali na Marisa Monte, agora está fazendo com o Capital Inicial, né? Enfim, então, e uma outra coisa, né? Nós passamos também, eu e Lauper, a trabalhar, o Lauper passou a trabalhar com programações, né? Quer dizer, com, com colagens e fragmentações, com, com samples, entendeu? É, isso aí, claro, ele vai explicar melhor. E então, isso foi ali, a partir dos anos 2000, etc. Nós, bom, aliás, não, a partir dos anos 2000, não, estou esquecendo uma coisa muito importante, que talvez seja um show, é um trabalho que eu adoro, e ali foi talvez essa mudança, né? Essa característica. Foi um show chamado Dallas Melrose, que nós fizemos em 99, no Hipódromo, ali na Gávea. Né? Tinha uma casa de show ali em cima do saudoso Hipódromo, né? O restaurante ali na Gávea. E foi fechado aí por causa da Covid, etc. Então, e nesse show éramos eu, Laufer, a Gabriela Varanda, a esposa dele, a mulher dele, e tinha na percussão a Leg, que era uma dinamarquesa, linda, e que veio aqui, tocou com Jorge Ben, veio aqui, se instalou aqui durante vários anos, agora acho que já voltou lá para a Dinamarca, para a Europa. E tinha uma novidade, uma garota chamada Bianca Jordão, né, que tocava, tinha uma banda chamada... Ih, rapaz, agora me ferrei. Esqueci, ela tinha o nome da banda dela. Mas ela agora já está há um tempão, obviamente, com a banda Lila. Né? Eles estão radicados em São Paulo, eles estavam aqui no Rio, mas estão sei lá, 15 anos já em São Paulo. Foram em 2005, 2006, 2004, para São Paulo. Né? Onde, enfim, a ambientação para o trabalho deles funcionou melhor. Né? Então, e neste trabalho, ele é tudo, claro, o Lauper na guitarra, não me engano, né? A Gabriela nas carrapetas, né? Como eu falei, na percussão, e na guitarra também a Bianca Jordão. Agora, realmente me deu um branco, eu não sei se o Lauper já estava no baixo. Né? Depois ele ficou, né? Ficou tocando com o Dado Villa-Lobos direto, aí 10, 11 anos. Virou baixista mesmo. Agora me deu um branco, ele já estava com o baixo. Mas ali ele fez, cara, praticamente uma obra-prima. Né? Ah, eram 6, 7 músicas, né, contando a história dessa garota chamada Dallas Melrose. Então esse aí foi, na verdade, o hiato durou até
99, né? Nós tivemos esse evento ali que nós fizemos na a Quinta dos Infernos, mas em 99 nós retomamos, né, a nossa parceria para fazer esse show. Aí depois um outro hiato e foi retomado ali juntamente com o Celpa Ferro, e depois ah, posso estar aqui me pulando alguma coisa, mas acho que foi mesmo o Favelost, né? Daí para frente a gente foi fazendo e hoje estamos, né, digamos, nessa quarta, sei lá, formação dos robôs efêmeros, eu, Lau, e um casal que tecladista e guitarrista maravilhosos que deram, porra, uma oxigenada para minhas motivações, né, de show e de composição, etc. São Fábio Caldeira e a Gabriela Camilo. Eu os encontrei em 2018, por ocasião de uma apresentação que eu faria, meio literária e musical, no Audio Rebel, um projeto que tinha lá às segundas-feiras, sei lá, mensalmente, né? E aí o Fábio queria fazer o meu encontro com ele um ano antes. Ele veio querendo, né, fazer um documentário sobre o Básico Instinto. Foi assim que eu o conheci. Depois ele sumiu, aí enfim, perdemos o contato e tal. Quer dizer, não o contato, os números, né? Telefone, essas coisas. Aí um ano depois, em 2018, ele me telefona de novo querendo retomar. Aí conversamos e tal, blá, 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 e ele resolveu, poxa, queria que você ouvisse aí um trabalho do Látex, que é a nossa banda, enfim, o duo, né? Eletrônico, né? Rock eletrônico deles. E eu gostei muito das músicas, né? Dos tracks. E falei, caramba, eu ia fazer sozinho, né? A apresentação, aí eu chamei eles. E, e dei logo um pepino aí para eles resolverem, que eu queria fazer há muito tempo. ah, é, ah, Algo com uma música do Genesis, um grupo progressivo, enfim, dos anos 70, o Peter Gabriel, Phil Collins, né? Ah, e uma música chamada sobre jihad, né? Sobre fundamentalismo, né? Chamada The Knife, um hino assim de convocação, né? E aí eu mandei a música para eles, eles me mandaram de volta e de uma versão, uma leitura maravilhosa. Eu falei, pô, casei com esses dois aí, né, em termos de trabalho. Fomos lá, fizemos mais algumas músicas, porque era uma peça curta, de 15, 20 minutos. Chamei o Laufer para ver, ele foi lá, eu, na saída, eu falei para ele, olha, vamos fazer um show aí. Estão me chamando, uma curadora de um lugar chamado Casa Nova, né, ali no hipódromo da Gávea. E aí eu já tinha me apresentado com um outro grupo, mas era um grupo, enfim, de declamações, enfim, chamado Trovadores do Miocárdio. E ela estava, pô, vamos fazer um show ali, né? No Manus, na Casa Manus, que, enfim, nesses últimos 2 anos né, foi um grande sopro assim de vitalidade, um lugar para na Zona Sul, claro, com uma certa restrição de público, porque é um lugar meio caro, mas tinha ali seu lugarzinho underground, seu porão, né? Um lugar bem bacana. E a Covid deu uma freada, obviamente. E estava indo muito bem. E aí eu falei, pô, vamos fazer um show então, vamos fazer uma primeira parte ali com os meninos, quer dizer, uma primeira parte com o que eu tinha apresentado ali com eles no Audio Rebel, e uma segunda a gente te incorpora e vamos, enfim, vamos fazer essas músicas, né? E aí, continuando o que tinha iniciado ali com Dallas Melrose, talvez até antes, se não me engano, antes,
esse trabalho dele com as programações, com as fitas, etc., nós, e os meninos também trabalhando com isso, nós fizemos uma segunda parte. E ele queria trocar bumbo, né? E surdo, aliás, bumbo. Queria tocar o surdo, e ele começou, inclusive, né? Ele é ligado ao samba, os primórdios aí dele como músico era, enfim, né? Ele ficou até emocionado quando gravou no Básico Instinto o Pagode da Lourinha, lá com o grupo Raça, né? Então, então fizemos o Cachorrada Doentia, né? Ah, e o Jodelle Larcher, que é um pioneiro dos videoclipes, aqui, uma fera do audiovisual, dos registros, enfim, trabalhou direto com a gente também. Então, era a turma fechada ali essa nova formação dos robôs efêmeros, com o Jodelle e nós quatro, né? Então, é por aí. Depois do Básico Instinto, aconteceu isso tudo. Ô, Fausto, uma pergunta para a gente fechar aqui nossa live. Quais são os planos para o futuro? Tem plano de algum disco novo? Sim, são dois, né? Um com os robôs efêmeros, né? Que já estamos aprontando. Eles estavam de vento em popa, estávamos inclusive com um show marcado. Não era o Jazz Mania, né? Era uma outra casa, né? E ia ser inaugurada, a gente já ia fazer, né? Tinha a curadoria do Zé Otávio, do DJ Zé Otávio. E aí, esse vai ser um disco diferente, quer dizer, diferente em termos, porque nós vamos fazer, claro, músicas nossas, mas também vários hits, né? Como de outros, né? Vários covers, mas covers recovers, né? Digamos assim, com uma, umas pegadas diferentes, né? Míssil, os Rolling Stones, GTM, né? Serge Gainsbourg, enfim, vai ter Lou Reed, né? Vamos aprontar. Então esse vai ser um disco e um show, né? Ainda não tem um nome assim, porque ainda estou bolando, ainda estamos fechando aí, porque a Covid teve essa paralisada geral, né? Então, mas estamos retomando, estamos, né, pingando aí no Instagram algumas músicas, né? A Balada do Amor na Balada, então, enfim. Vamos lá em músicas do primeiro disco, do segundo disco, então. Esse é eu, Laufer, Fábio, Gabriela, e com o auxílio do Jodelli aí na parte audiovisual. E outro com o Jodelli também. O Jodelli fez a ponte entre mim e um ex-designer, enfim, cara super premiado, super fera aí da publicidade e músico, né? Jarbas Agnelli. Nós fizemos em fevereiro uma imersão, fizemos as 9 músicas que vão constar esse disco, e aí é o detalhe, eu estava muito afim de fazer alguma coisa com eletrônica só, né? E o Jodelli, pô, você tem que conhecer esse cara tem lá. Aí eu fui no bunker dele e fiquei alucinado lá no estúdio dele, né? Porque tem ali como é que é? Uma plantação de moods, né? De Moogs, uma plantação de synths, sensacional, uma estufa, né? De eletrônica, de tudo. Como se tivesse entrado ali numa, num beco, Kraftwerk com Tangerine Dream. E aí fizemos essas 9 músicas, o disco vai se chamar Favelote, não é uma diferente do que nós fizemos lá, porque não é o que ele fez com o Laufer e com o Dado, lá no Oi Futuro, porque ele trata de antes, enfim, não é uma transcrição do livro, né? Mas eu acho que para o disco é uma boa frase, é uma palavra bacana, enfim, evocativa. E entre as 9 músicas nós vamos ter
9 vinhetas também, né? Com a participação de uma garota, de uma menina sensacional, uma atriz, diretora de Curitiba, com a qual eu já trabalhei no Trovadores do Miocárdio, né? Carolina Meiners, né? Ela já fez uma peça minha, né? Quer dizer, uma adaptação que eu fiz para uma peça do Oscar Wilde, Salomé, né? Que acabou, enfim, ganhando prêmios, etc., ali no Festival de Curitiba, aquele prestigiado festival. Enfim, então são esses 2 projetos, né? O livro Cachorrada Doentia, que deu origem ao show, quer dizer, deu origem ao show, os temas, etc., os textos. Agora, eu espero que em 2021, com toda a contribuição, vamos dizer assim, né, do que está acontecendo. Aliás, como nós fizemos o disco em fevereiro, gravamos as músicas em fevereiro, obviamente em março parou tudo, né? E agora estamos fazendo as vinhetas, né? Como se tivesse num instante, numa certa situação foi feita as músicas e as vinhetas fazendo jus, fazendo comentários, raps, pequenas histórias e tal, rápidas, na situação da pandemia, né? Então esse é o Favelote e temos, então, os Robôs Efêmeros, com esse disco de hits, e a gente aí mandando aí as músicas aos poucos, enfim, algumas notícias pelas redes sociais. São esses os planos. Obrigado por ter aceitado Muito o convite obrigado a aqui da live. você. Fiquei muito feliz mesmo. Agradeço todo mundo Opa, que que entrou aí, bom. mandou pergunta. Me desculpa aí todo mundo que enviou perguntas, eu não consegui ver, porque estava meio ligado aqui na live. E é isso aí. Até a próxima. Valeu? Tá bom, Guilherme. Muito obrigado. Valeu mesmo. Prazer te conhecer. Foi ótima entrevista, ótimo papo. Valeu. Um abraço aí Valeu, para Paulo. todos. Tchau. Valeu.